Oi, pessoal. Eu sou a Thali e estou hoje passando aqui para trazer uma indicação de um livro que eu recentemente li. Eu ganhei esse livro. É um livro que nós não temos aqui no sebo, mas tenho contato com a autora, então caso você tenha interesse, é, pode mandar mensagem que a gente faz essa ponte, manda o contato para você poder adquirir o seu. O livro chama Sangue de Cabra. Esse livro aqui, uma capa maravilhosa, né? A autora do nosso livro é a Milena Queiroz, que está aqui, né, na orelha do final do livro, uma mini biografia da autora. Esse é o livro de lançamento dela dentro da ficção, né? É um livro que é uma coletânea de contos e esse livro me impactou muito por vários motivos, né? Primeiro porque logo de cara ali eu peguei um clima, né, dos contos como contos de horror, né? E eu particularmente sou muito fã do gênero horror-terror, então já é uma inclinação pessoal para esse tipo de texto, para esse tipo de produção. Mas além disso, né, além dessa atmosfera e dessa estética que me agrada muito pessoalmente, o livro também ele vai ter ali uma linha, né, temática que vai aproximar esses contos, porque a Milena usa de uma maneira muito criativa, crítica e profunda e amedrontadora, né, vamos dizer assim, o horror para poder falar sobre as desigualdades e as violências de gênero, né? E não só de gênero, mas principalmente, né? Esse acho que é o que é um dos temas que são mais recorrentes, né? E que conecta muito bem todos os contos que compõem o livro. Dentro desse tema principal, ela vai trazer outros temas ali que também são muito relevantes, né? Então, outras questões como recortes raciais, né? Ela vai trazer também algo que me chamou muita atenção e que me agradou muito durante a leitura, que é uma ponte, uma mescla entre o contemporâneo, né, e aquilo que é mais antigo, no sentido das coisas que são mais tradicionais, mas também que tem esse teor de antiguidade. Então, ao mesmo tempo que você vai encontrar nos contos muitos elementos dessa sociedade contemporânea na qual a gente vive, você também vai ter várias retomadas, né, de saberes, conhecimentos, práticas, culturas que são mais antigas, mais tradicionais. Então, a forma como a autora consegue, né, unir esses dois mundos, sem que necessariamente um esteja predominante ali, né, seja mais relevante que o outro, foi muito interessante, né, na minha leitura. Foi algo que me chamou muita atenção. Então, por exemplo, a variação linguística presente no texto em muitos momentos vai nos remeter a essa forma de falar nordestina de uma maneira geral, né, assim, aquilo que se conhece, mas também muito particular, né, porque o Nordeste é uma região muito ampla, com estados que têm características que unem, né, de alguma forma, essa cultura da regional como um todo, mas também características que distinguem muito esses estados, essas cidades. Então, a Milena traz isso que é conhecido, ela consegue, né, captar elementos ali que, para um leitor que não é da região, né, ou especificamente do estado, da cidade, vai conseguir captar essa cultura nordestina, por assim dizer, mas também, né, vai exigir desse leitor esse movimento de se aproximar de expressões e de conhecimentos que são muito próprios, muito locais, né? Então ela exige desse leitor esse movimento para que ele também amplie, né, o seu letramento, o seu conhecimento de mundo e, e aí na variação linguística a gente vai ter essa linguagem que marca muito essa identidade regional, mas ao mesmo tempo tem muitas características, né, do contexto, do cenário,
da política, no sentido da cultura daquele momento ali, que vai remeter muito a essa cultura contemporânea no sentido mais amplo, né? A convenções, regras que são mais da nossa sociedade contemporânea no sentido mais amplo e não tão regional, né? Então, a partir desse gênero do horror, a partir do horror, Milena consegue trazer e problematizar, né, várias violências que o ser mulher, né, nessa sociedade implica, né, nessas existências. Então, o gênero horror, em vários momentos, ele vai ser utilizado para poder falar dessas questões sociais que são, em alguma medida, né, recalcadas, que são as monstruosidades, né, do mundo que não são ditas naturalmente, não estão sob a luz, né? Mas o gênero horror, muitas vezes, horror e terror, assim, falando de uma maneira mais ampla, muitas vezes também ele vai estigmatizar, né? Ele vai colocar figuras, grupos sociais, né, que são marginalizados, sempre numa posição de monstruosidade. Na literatura de Milena, esse lugar ele é questionado e também as posições não ficam tão binárias. Então, ao mesmo tempo que, na minha percepção, ela consegue trabalhar o horror como essa característica, né, que é atribuída socialmente para alguns grupos, ela também vai trazer o horror, né, essa monstruosidade, nesses grupos que socialmente são aceitos, né? Socialmente eles são bem vistos, né? São os bonzinhos. Então essas posições de monstruosidade não estão fixas, né? E não se pautam numa estigmatização de alguns grupos. Então isso também é algo que me chama muito a atenção. É um livro que também trabalha muito com o sobrenatural, por assim dizer, né? Mesclado com o real. Ela traz muito finais abertos, né? Muitos dos contos dela deixa ali aquele final que vai pedir do leitor esse exercício, né? De complementação, de criação. E isso eu acho que é muito rico, principalmente na contemporaneidade, né? Que a gente vive uma sociedade de coisas muito prontas, né, muito dadas, né, retomar essa estética que já é presente na literatura, mas que a Milena aposta muito nisso, né? Então, às vezes o conto ali, você vai ler algum conto, ele acaba de uma forma que você fica assim, acabou, né? E isso vai te convocar ali enquanto leitor, leitora, um exercício de, né, preencher essas lacunas, de refletir, de dar, né, hipóteses para esse final. Então, isso me atrai bastante, né? Quando eu terminei de ler, eu li o livro assim, devorando, né? Porque me atraiu muito. E aí, quando eu terminei de ler, eu fui olhar, né, os comentários que tem aqui, né, no final do livro. E aí tem um dos comentários que é da Giovana Vieira, que diz assim: sangue de cabra é literatura bruxaria. E esse comentário para mim foi assim maravilhoso, porque sintetizou em muito o que eu tinha sentido, né, com os contos da Milena. Porque de fato ela vai trazer muito dessa estética da bruxaria, mas não de uma maneira daquilo que é já convencional, daquilo que já está estigmatizado, né? Então, aí entra a riqueza estética da obra também, né? Não trabalhar com coisas que já existem de certa forma, assim, né? Na nossa história, na nossa literatura, tanto com recursos estéticos como temas, mas a forma como ela utiliza isso tem uma característica muito autoral, né? Então, há muito da bruxaria, tanto no sentido de ver mulheres que estão desviando de uma norma,
né? Então, nesse sentido, pensando na bruxa como esse símbolo, né, das mulheres que não se enquadram nesse padrão social, a obra traz muito dessa bruxaria, mas também nos seus aspectos sobrenaturais, né? E eu estou usando o termo sobrenatural aqui para que seja mais amplo assim o entendimento, para o sentido do que eu estou querendo passar seja mais fácil de ser captado, assim, mas na sua leitura, assim como na minha, em alguns momentos, talvez você não vá atribuir o termo sobrenatural, né? Às vezes você pode atribuir o espiritual, né? O metafísico, enfim. Mas isso vai se mesclar muito nos contos, né? Eu gosto também que, apesar de Milena trazer principalmente ali, né, a violência que a mulher sofre dentro de uma estrutura patriarcal, ela também vai, como eu posso dizer, mexer, cutucar, né, essa idealização da figura feminina também, no que seria só as mulheres como boazinhas, né? Então você vai ver a denúncia contra o patriarcado, mas sem necessariamente querer colocar a mulher nessa posição de ingênua, né? É criticar o sistema, mas trazer a humanidade desses indivíduos, dessas mulheres, né? E aí a humanidade não é só aquilo que é bom, né? A humanidade também é aquilo que é grotesco, aquilo que é horroroso. E Milena vai trazer isso em algumas personagens de uma maneira muito rica, né? Tem um conto especificamente assim que me, me chamou muita atenção pelo plot twist da narrativa, né? Um conto que é dividido assim em duas partes, né? E aí você vai ter narradoras diferentes para cada uma dessas partes. Então é a mesma história contada, né, por dois pontos de vista, mas a mudança desse ponto de vista vai mudar completamente a sua percepção sobre os fatos. Então, apesar de estar sendo narrado a mesma coisa, não está sendo narrado a mesma coisa, né? E ela mexe muito com aquilo que a gente já espera, né? Com os estigmas ali, aquilo, ela na primeira parte ali do conto, né? Ela vai dando ela utiliza vários elementos que vão nos tendencionar em alguma medida a levantar hipóteses do que vai acontecer, do que está acontecendo, né, naquela narrativa. Mas quando você chega na segunda parte, essas teorias se desfazem, né? E aí se revela uma outra coisa, enfim, que eu não vou falar para não estragar a experiência estética de vocês, mas que é uma reviravolta maravilhosa, assim, né? E também cabe muita reflexão sobre o que essa reviravolta nos faz refletir, né? Sobre essa personagem. Também tem um conto muito bom, que é o conto Dentada, né, que é um conto assim, muito sensível, né, que trabalha ali com um tema que pode ser um gatilho, né, para muitas leitoras, principalmente, mas a forma como ela aborda isso também é muito interessante, e a catarse que ela nos permite vivenciar, né, com o desenrolar desse conto. Então, acho que ela pega uma experiência que é muito comum, né, principalmente das mulheres, mas a forma como ela vai desenrolando esse conto, né, e o final do conto nos traz uma catarse num sentido muito positivo. Pelo menos eu fiquei muito satisfeita, né? Foi muito maravilhoso assim terminar de ler o conto. Eu pensei, nossa, eu quero ler esse conto, eu queria ler para todo mundo, porque você vai de uma identificação muito ruim, né, para um ápice muito prazeroso, assim. Então, enfim, não vou falar muito mais sobre o livro, porque espero que vocês possam adquiri-lo, né, que vocês comprem esse livro, que vocês façam a leitura. É uma obra maravilhosa, uma obra que merece ser conhecida, estudada, né, lida e lida, compartilhada. Então, fica aqui a minha indicação, Sangue de Cabra, tá? Da Milena Queiroz, para vocês poderem se deleitar. Boa leitura!